Eu sou a Ciana Couto, eu sou enfermeira há uns bons anos aí, trabalho no Hospital Santa Helena, sou parceira da Jane há muitos anos em relação a idosos, lá na Casa de Repouso. A gente tem nossa paixão, que é a Libras também, que foi um presente de Deus, vamos assim dizer, na nossa vida. E a gente é voluntária, né, na congregação cristã, a gente traduz os cultos e também a gente ajuda nos cursos, né? Nós somos tutoras aí de ensino nos cursos. Então, agora com a quarentena, a gente está sentindo muita falta, né, de tudo isso. Então, ia ser ótimo ter os surdos aqui. Convidem, com certeza. E a gente dá um jeito de traduzindo e vamos todo junto e misturado, É isso né? aí. Bom, a Jenny já adiantou um pouquinho do nosso projeto, né? A gente tem uma parceria aí de trabalho há muito tempo. Então, a gente pensa muito igual em relação aos idosos, né? Primeiramente, a gente tem um amor muito grande e empatia, né? Que eu acho que são essas duas palavras principais. Então, pensando em tudo isso, a Jane encabeçou o projeto do Cuidando de Idosos e me convidou para participar, por a gente pensar muito igual, em fornecer aí uma qualidade de vida, uma dignidade para os idosos, né? Uma vida mais digna. Então, aí veio esse projeto e a partir da quarentena surgiu a ideia da gente fazer essas lives, tudo sobre cuidado com idosos, e principalmente agora na quarentena, nessa época, surge a dúvida em que hora levar para o hospital, para uma emergência, tem risco de contrair o vírus, o que fazer para evitar, para ir para o hospital. Então, o objetivo desse bate-papo hoje é por aí, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, também vai mandando, que à medida do possível a gente responde, ou depois para o final também a gente responde. Não sou muito prática nisso ainda, mas vamos que vamos. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo umas carinhas diferentes aí. Uma da 10, Neia, todos que estão presentes. Quero agradecer de coração, né? Todo esse carinho aí. Fazemos o que amamos, né? E amamos cuidar de idosos. Meu som tá melhor, gente? O pessoal tá falando que meu som tá baixo. Tentei colocar o microfone aqui mais alto para ver se melhora. Me dá um feedback aí se o meu som tá legal. Por aqui, ó. Tá melhor o som, gente? Quero agradecer a todos. E hoje o assunto é como evitar que o idoso vá para emergência, principalmente nesse período, mas depois também, né? Depois desse período. E aí, nada A mais. Milena, tudo Sejam bem, todos Milena? bem-vindos. Gente, senta o dedo no coração, chama todo mundo que cuida de idoso aí, dá essa forcinha aí. Coloca o dedinho aí no coraçãozinho, chama a galera e vamos começar aí. Bom, Ciana, pensando no cenário, né, hoje de Covid, né, toda situação que o idoso precisa ir para o hospital já é ruim, né? Agora, Com certeza. principalmente, tem que evitar a todo custo que o idoso vai para uma emergência hospitalar, né? E assim, eu acho que o primeiro, né, tem N fatores, né? A gente vai tentar falar um pouquinho. Olha o Juninho aí, seja bem-vindo. Vamos tentar falar um pouquinho sobre como evitar. E eu acho que dá para começar iniciando. Tá baixo o meu som, o pessoal tá falando, gente. Talvez segurando aqui. Deixa eu tentar. Vou tentar tirar, talvez melhore. Vou tentar tirar tudo. Vê se melhorou o som. Tá melhor? Dá um feedback aí, se tá melhor. A Luzia, gente, Vamos só ajustando. detalhezinhos que a gente vai tentando melhorar. Tira fone, põe fone. Tá melhor meu som? Me dá um feedback. Melhorou? Beleza. Então Ai, que bom. vamos dar andamento aqui, continuidade. Evitar idoso ir para emergência a qualquer custo. Qualquer custo. Então, assim, pensando no cenário completo, vai desde alimentação, né? Que tudo, na verdade, acaba se repetindo, né? A gente já bateu um papo sobre isso, mas não tem como fugir disso, né, Ciana? É isso mesmo.
vai evitar que o idoso vai para emergência. É preventivo, né? Não tem como. Então, todo o trabalho do cuidador, de quem cuida, é prevenção. Então, é prevenir, e a alimentação entra muito nisso, né? Qual que é a prevenção para o idoso, né, não entrar num quadro de desidratação? É o alimento saudável, legumes, verdura, comer muito verde, né? Fazer dosagem das vitaminas, aí o acompanhamento, gente, isso é muito importante. Acompanhamento periódico das vitaminas, para que o paciente não entre em desnutrição, né? Não entre numa anemia e não precise ir para emergência, né, Cinciana? Exatamente. O ideal é uma prevenção e promoção à saúde, né? Então, o ideal para o idoso é um acompanhamento com geriatra, né? Eu acho que isso é muito importante, justamente para ajustar medicamento, essas dosagens de vitaminas e tudo mais, né? O geriatra já é especialista para isso. Então, independente do cenário que a gente vive agora, eu acho que é muito importante ter esse acompanhamento, né? Mesmo que não tenha convênio, né, na nossa região, tem acessibilidade em relação a isso. A prefeitura também tem um serviço, né, de SAD, que também consegue ter um acompanhamento em casa. É isso aí. E o paciente com desnutrição, né, leva a outras situações, né? O paciente desnutrido pode levar escara, lesão da pele mais fácil, pode levar o paciente a uma anemia profunda e precisar de uma internação. E a internação leva a outros problemas, né? N problemas. E tem a questão além da desnutrição, tem a desidratação, né? Fala aí um pouquinho do paciente desidratado. Vamos lá. Eu acho que é um grande desafio você conseguir manter uma alimentação saudável, uma hidratação saudável no idoso, né? É difícil, vai perdendo o paladar, o apetite, né? Então fica complicado. Ao mesmo tempo, comparando com a gente, ele não precisa ter os 2 litros de água por dia, né? Vamos pensar em 1 litro, já é razoável para um idoso. Só que ele não vai conseguir beber um copo de água inteiro de uma vez, né? Então é isso que dificulta. Você precisa de mais tempo, paciência e oferecer doses menores e em mais horários, mais vezes ao dia, né? E mesmo assim, é difícil para o idoso beber a água em si. Então a gente tem que fazer um rodízio aí, né? A Diane já tem experiência disso, ela já usa de artifícios aí para estimular essa ingesta de líquido, né? Então a gente tem que fazer uma programação, o ideal é isso, fazer uma programação no dia com os horários para ofertar a ingesta de líquido, né? Então a Jane tem experiência aí nisso, conta aí pra gente como que você faz. Bom, realmente os idosos têm muita dificuldade em aceitar a água, né? Então precisa ser fracionado várias vezes por dia, né? Isso precisa estar em rotina. Porque assim, o cuidador, ele tem bastante coisa para fazer, principalmente o cuidador informal, né? Que é o cuidador dono de casa, o cuidador que cuida dos filhos, o cuidador que cuida dos netos, né? O idoso cuidador, que cuida do idoso e também é idoso. Então, assim, tem Verdade. um monte de situação. É diferente de um cuidador contratado, que você estipula as rotinas, né? E pode colocar horário de água fracionado, ó. Precisa da água, oferecer água, e não é assim, oferecer quer água, não. Quer água, vou, mas precisa tomar, o médico mandou tomar, não é um gostinho, coloca um saborzinho, coloca um limãozinho, um morango lá, para ter um saborzinho que eles aceitam melhor. Né, açúcar, chazinho. Claro que o chá precisa ter essa orientação do geriatra, né? Que não é todos os chás. Não dá para sair colocando chá para idoso, que tem chá de É diurético, importante. depois vai assistir a noite inteira, enfim. Né? Tem que ter uma orientação, mas o suco e a água saborizada cai muito bem. Coloca um hortelãzinho dentro da água e oferta, e tem que tomar. Tem que tomar, porque senão o senhor vai para o médico, o senhor vai ter que tomar soro na veinha, né? Um sorinho, furar a veinha para tomar soro.
precisa. E aí insistir com o idoso, não, só um pouquinho, só mais um golinho, mais um golinho. E fracionando várias vezes. Isso aí é muito importante, porque o idoso, quando desidrata, também, e aí começa. Ele rebaixa o estado geral, precisa ir para o hospital, até voltar, né? Tem a situação do sódio que altera, enfim. Tem que prevenir para não levar o idoso para o hospital, para não precisar de uma intervenção emergencial. É isso aí. O Jane, ainda tá abaixo o teu som, o pessoal tá falando. Eita. Bom, vamos lá. O que ocasiona, né, desnutrição, desidratação? Prejudica muito o idoso, porque ele fica mais suscetível a infecções, a ter uma descompensação de alguma doença crônica que ele já vem a ter, né? E aí ter que ir para o hospital e ir para uma emergência. Então, quando o idoso chega num hospital desnutrido, desidratado, é tudo muito mais difícil para funcionar uma veia, né? Já judia mais do idoso para você conseguir funcionar uma veia. E aí, se você vai querer fazer também uma hidratação nele lá na emergência e colocar muito volume de soro, por exemplo, já vai encharcar o pulmão, o coração. Então, tem todo um trâmite aí por trás, todo um cuidado, né, por trás disso. Então, o ideal é a gente tentar manter uma qualidade de vida, né, para o idoso, entendeu? E é isso. Eu acho que a gente tem que partir do gosto dele, do paladar dele, colocar sabor nessa água, né? Um abacaxi, um hortelã, até um gengibre, se ele gostar. Oferecer gelatina, né? Agora, o que é importante também a gente atentar? Se esse idoso vai engasgar, se ele vai tossir durante a ingesta, principalmente de líquido, né, Jane? Porque aí ele já tem que prestar atenção. Ele pode estar fazendo aspirações, microaspirações até imperceptíveis e está fazendo uma pneumonia. E às vezes até de repetição essas pneumonias. Né? Então a gente precisa atentar antes de ter uma pneumonia. Começou a engasgar, dificuldade de engolir, o que é o ideal fazer? Pedir um acompanhamento de uma fono, de uma avaliação de uma fono. Né? Muitas das vezes o convênio fornece isso também, né? E isso a gente tem dificuldade de falar, dificuldade das pessoas perceberem, prestar atenção nisso, né? Então tem várias formas de ajudar. A fono vai fazer uma avaliação, vai fazer um trabalho com o idoso em cima disso, uma fisioterapia aí. Se for difícil, já for o momento, colocar um espessante nessa água, nesse líquido aí que ele vai tomar, para evitar essas pneumonias recorrentes. Isso aí que você citou é de extrema importância, é muito comum acontecer, né? O idoso, ele começa a ter, né, problema para deglutir esse alimento, né, tanto para deglutir o líquido, e aí ele começa a engasgar. Então, o paciente começou a se alimentar e engasgou, corre, grita a fono, pelo amor de Deus, vem avaliar esse voo, porque é de extrema importância. O que acontece, a maioria das vezes, talvez até por falta de orientação? Precisa ser avaliado porque o idoso, ele tem disfagia, né, dificuldade para engolir, dependendo da fase, tá, gente? Não é generalizando, mas dependente do paciente, principalmente paciente com Alzheimer, paciente com uma idade mais avançada, começa a ter dificuldade para deglutir, e aí começa a fazer essa microaspiração. Então tem pneumonia, segunda pneumonia, terceira pneumonia, então começa a ter pneumonia de repetição, né? E aí essas pneumonias levam o idoso para uma emergência, né? Então, assim, se prevenir antes, a fono tem excelentes fonoterapeutas, né? Se precisar, a gente indica aí, e com resultados excelentes. Teve paciente na clínica que teve indicação de sonda que não conseguia mais, passou do sólido para o pastoso e do pastoso ia para a sonda, não tinha o que fazer. E aí com a fonoterapia foi eficientíssimo, né? Poucas sessões, olha só. Poucas sessões de fonoterapia bem feita, bem executada, e hoje o paciente voltou a comer normal, né? O arroz, o feijão, olha que bacana. E já é preventivo para uma pneumonia aí.
Que bom, né? Esse é o caminho. E às vezes é falta de informação, né, Jane? Então Sim, é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer alcançar com as pessoas, né? exatamente. Para que menos idosos sofram, né? O intuito É, é isso, é alcançar o idoso, né? Quem cuida, né? Auxiliar os exatamente, cuidadores para que eles tenham mais informação para que o idoso na ponta sofra menos, né? E exatamente. você citou a fisioterapia, né? E aí entra, né, a fisioterapia respiratória, né, para o paciente, só que aí já é o tratamento da fisioterapia, o tratamento da pneumonia. E nesse caso, já é já ter acontecido, né? E o antes disso é o preventivo. O idoso precisa fazer atividade física, né? Isso precisa estar na rotina, precisa fazer fisioterapia. O que acontece na maioria das vezes? Né? A família procura o fisioterapeuta não para prevenção, é tipo do Brasil, né? É uma cultura. Né? A gente vai procurar o médico quando está doente. É Né? Procura o verdade. fisioterapeuta quando o idoso já não está mais andando. Né? É, Procura a fono quando o paciente já está na sonda. E é aí por verdade. diante. Procura o enfermeiro quando a ferida, a escara está gigante, né? E Verdade. totalmente errado. A gente tem que trabalhar em cima de prevenção para que essas coisas, né? Isso tudo não Exatamente. aconteça. Exatamente. Porque o paciente hidratado e nutrido não vai ter lesão, né? O risco é bem menor de ter uma lesão, envolve tudo isso, né? Acho que o princípio básico é uma boa nutrição, uma boa hidratação. Eu tô lendo uma pergunta aqui, quando não quer aceitar a água de jeito nenhum. É realmente o grande desafio, né? É Porque o mais verdade, lá. difícil é fazer ele aceitar essa água. Então é aí onde tem que usar os outros métodos. Colocar um sabor nessa água, oferecer um suco, oferecer água de coco, né? Porque é mais docinha ali, é mais fácil de engolir. Gelatina, entendeu? Em pequenas porções, não vai forçar muita quantidade, tem que ir de pouquinho. Porque aí se você colocar só um pouquinho, aí você vai com aquela cara pidoncha, né? Ah, toma só um pouquinho, por favor, tô cuidando do senhor, da senhora, né? Então você vai no convencimento ali, com carinho, com jeitinho, em pequenas porções. Eu acho que esse é o segredo. Ele vê um copo gigante, ele fala, pelo amor de Deus, não quero. Aí você vai só com um pouquinho pedindo com aquela carinha, né, Jane? A Jane sabe muito bem essa carinha melhor do que eu. E aí vai, por favor, de pouquinho, só um pouquinho. E aí você vai conversando, vai pedindo para contar história. Você quer melhor do que isso? Idoso tem muita história É, para contar. Então você vai ali na exatamente. conversa, descontraindo, você já sabe os gostos, né, deles, e vai na conversa você vai oferecendo e isso surte resultado, viu? Experiência própria. É bem por aí mesmo, e dá para ir batendo papo, coloca um hortelã, ó, experimenta essa água aqui, tá diferente, coloca um hortelãzinho, depois coloca um abacaxi, no outro dia põe um morango, e aí tem que ir usando da Isso. criatividade para convencer isso. Olha, experimenta essa água super diferente, que eu preparei para o senhor, que eu preparei para a senhora. Já chama E é, atenção, né? Já chama atenção de colocar alguma coisa ali na água. Então, é esse o exatamente, caminho. Uns vão ser mais fáceis, outros vai ter mais dificuldade, mas a gente vai achando o caminho aí no dia a dia, né? exatamente. Pessoal Bom, entrando vamos aí, lá. gente, sejam todos bem-vindos. Que bacana, doutora Isso, já vi um monte de Larissa, todo gente. mundo. Que legal. Sejam bem-vindos, vai nos dando feedback aí do som, de perguntas É, a do gente vai assunto, tá bom? tentando e ajustando. É um E bate-papo. chama todo mundo aí para vir assistir. Bom, e em relação, né, a prevenção é o principal remédio, né? Prevenir Exatamente. melhor do que remediar. E em Exatamente. relação, né, um outro fator que leva muito, né, Ciana, o idoso para emergência é as quedas, né? É, E tá aí campeão de morte em idoso é queda de fratura de fêmur. é, Né? Fratura de fêmur, exatamente. trauma é gigantesca. Aí volta naquela situação, né? Vamos prevenir, gente. O idoso É, já tá com uma sarcopenia, né? Já tá com a panturrilha já emagrecida, já tá, né, perdendo musculatura das pernas.
já está andando com um pouquinho de dificuldade, não espera ele parar de andar, não, já corre e contrata uma físio. E outra, o pessoal fica às vezes preso no convênio, tem muito profissional excelente que presta serviço domiciliar, vale a pena, Muito sabe? acessível, né? Um pouquinho, muito acessível, né? E o SUS também, né? Tem alguns sistemas que dá para oferecer, tem alguns lugares, né? É só procurar, liga no posto de saúde, eles sempre encaminham, né? Tem hoje, né? Agora nesse momento não, mas tem bastante profissional que dá para trabalhar com essa prevenção para o idoso não chegar, né? Numa queda, numa situação pior para precisar ir para emergência, né, Ciana? Exatamente. Esse é o caminho. Tem muita gente perguntando aqui, né, que tem dificuldade, meu pai tem dificuldade de tomar água, você pode dar o canudinho. É uma boa saída, uma boa dica também. Hoje tem esses copos, né, coloridos, cheios de desenhos e coisas e tal, que já vem com canudo. E é excelente. Principalmente colorido, porque não vê a quantidade de líquido que tem dentro, né, Jane? E aí você consegue fazer tomar mais, entendeu? É uma ótima. Vários Exatamente. Bom, temas aí. sarcopenia, a pergunta aí. É quando o paciente ele começa a entrar num estágio de emagrecimento, ele começa a perder a musculatura, né? Então a gente tem a musculatura, fibras vermelhas e fibras brancas, né? Que as fibras são dois tipos de fibras muscular. Não sei se eu estou muito técnica, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. A gente tem fibras musculares, né? Que executam principalmente na musculatura da perna. Então, a gente tem a musculatura de resistência, né? E musculatura de força. E o idoso, ele começa a perder principalmente a musculatura de força, né? Ele começa a ter dificuldade para andar, dificuldade da força para executar aquele movimento, né? E principalmente devido ao envelhecimento, existem outras situações, outros fatores, né? Além de perda de força, começa a perda de visão, perda de audição, que pode levar ao desequilíbrio, pode levar à queda. Então, precisa se atentar para todos esses aspectos, né? Não sei se eu consegui explicar mais ou menos o que significa sarcopenia, mas é uma perda da musculatura de membros inferiores, da musculatura geral do idoso, né? Eles vão perdendo a musculatura. E aí precisa estar trabalhando isso para que a musculatura esteja forte, eles conseguem executar os movimentos melhor. Seria isso. Não sei se eu consegui explicar. Deu para entender? Atividades, né? Exercícios diários, simples, né, Jane? Que ajuda bastante. Atividade física. E faz parte do declínio, né? Faz parte do declínio mesmo do idoso, infelizmente, né? Bom, você falou da fratura de fêmur, né? E a gente pensa em traumas em geral, que isso a gente tenta prevenir ao máximo, como foi dito lá na live com a doutora Laura, em relação a fazer uma avaliação no ambiente com mobília, degraus, tapetes, né? Exatamente. É muito importante você fazer essa avaliação e se colocar no lugar do idoso. E tudo que gera perigo ali, o risco de queda, a gente tentar evitar, né? Os nossos idosos estão cada vez mais ativos, né? Mais independentes. Então, eles mantêm suas rotinas diárias de serviço domésticos da casa e que oferece risco, né? Acidentes domésticos mesmo. Então, um trauma do idoso, que é o que acontece muito, muito, muito mesmo, não tem como evitar de ir para o hospital, né? Porque geralmente um trauma no idoso machuca realmente, mesmo que não tenha fratura assim, observável, numa queda você já vai olhar um braço, opa, o braço inchou aqui, você vê que o osso tá torto e tá com muita dor, né? Eu acho que um bom indício é a dor. Aí você fala, poxa vida, não tem como ficar em casa. Se geralmente cai, bate o rosto, o reflexo é lento, não consegue proteger o rosto. Então já bate o rosto, aí já fica aquele hematoma gigante, corta, né? Essa parte do supercília campeã e corta e abre, é um lugar que
corta profundo e dilacera, como que não vai para o hospital? Sangra muito, então tem que ir para o hospital. Bateu a cabeça, tem que ir para o hospital. No caso do fêmur, que é o campeão aí, você já vê de cara, né, Jane? Quando é uma fratura de fêmur, a perna fica muito diferente uma da outra. O pé ele cai lateralizado e o outro continua em pé. Então é visível, mesmo que você bate o olho e fala, nossa, quebrou o fêmur. Não sei identificar isso, mas você identifica a diferença de um membro para o outro. Você vê que está muito diferente um membro do outro, você já tem uma noção de que tem algo errado. Né? Opa, tem alguma coisa aqui mais grave. Então, não tem como evitar a ida desse idoso para o hospital. Nesse caso, tem que ir sim para a emergência. Né? Aí tem que fazer aí, exame de imagem, uma tomografia talvez. Aí é um caso que não tem como não ir para o hospital. O que a gente pode fazer realmente é evitar essa queda. Né? Tirar os riscos do ambiente ali da casa, de onde ele vive, né? Exatamente. É bater na tecla da prevenção. Prevenção é sempre melhor, né? E realmente essa questão da fratura de fêmur é campeã que leva o idoso à morte. Infelizmente, é um índice muito alto e precisa tomar muito cuidado quanto a isso, né? Aparentemente, realmente não tem nada, mas o idoso já lateraliza, né? Faz uma rotação de quadril, e o pé já cai, é típico fratura de cabeça de fêmur, né? Fratura de colo. Aí tem que fazer artroplastia, é complicado. E o idoso, dependendo a idade, né? O idoso, no geral, fazer cirurgia é sempre ruim, né? Porque tem muitas complicações, podem vir a ter, né? E uma das complicações aí gigantesca nessa situação são as infecções nesse ano. O idoso caiu dentro de uma emergência, caiu dentro de um hospital, né? É complicadíssimo, né? Olha um hospital amplo, cheio de situações infecciosas para o idoso. É verdade. É verdade. E tem que evitar a todo custo. Porque, assim, geralmente é cirúrgico, indicação cirúrgica, né? E a recuperação desse paciente, pelo menos nas primeiras 24 horas, da maioria dos idosos, em UTI, né? Para ter uma observação melhor ali. E aí estende um pouco esses dias de internação, né? Mesmo que seja um período curto, ficou no hospital, tem um maior risco para infecção hospitalar, né? Já prejudica o pulmão, já prejudica toda essa parte funcional da musculatura, né? Então prejudica bastante. Quanto tempo demora a recuperação de uma fratura de fêmur, Jane? Quer responder? Eu respondo. Melhor você. Quanto tempo demora a recuperação? Depende, tá? Depende muito do idoso, depende muito da fratura, depende muito da cirurgia. Cada idoso reage de uma forma, tá? Assim, eu já vi cirurgia de fêmur que o idoso saiu do hospital andando, né? Fazendo fisioterapia no pós-operatório, primeiro PO, né? Dentro do hospital ainda. E já teve situações que foi depois de 2 meses que o médico liberou para pôr o pé no chão. Eu, como físio, né? Não é contra os médicos fora disso, eles são, né? Ótimos. Porém, eu sou a favor de movimento no primeiro PO. Né? Mesmo se for, não pode pôr o pé no chão, dependendo da cirurgia. Só que fisioterapia motora passiva, ativa assistida, é importantíssimo porque o tempo de recuperação é menor. Então, quando a fisioterapia entra ali lá nos primeiros dias de pós-operatório, é eficiente, super eficaz a recuperação desse paciente. E depende demais, né? Se é uma artroplastia parcial, é um tempo, se é uma total, já é uma outra situação, e depende do médico, né? Tem médico que não libera já para pôr o pé no chão, tem médico que libera, então não tem vai uma depender. Receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo, cada um leva um tempo, né? Agora, é importante reforçar essa fisioterapia, esse movimento aí o quanto antes, é para um profissional habilitado, especializado, um fisioterapeuta, não é qualquer pessoa de qualquer jeito, né? Exatamente, porque tem também ali né, os pontos abertos,
né? Infecção, não é qualquer movimento que pode fazer no pós-operatório, tem a angulação correta, né? Enfim, porque já teve situações de o idoso talvez não ser bem orientado, não ter um acompanhamento mais próximo, e o idoso chegou em casa e saiu fora a prótese, teve que voltar para o hospital. Tem o fator teimosia aí, né? Exatamente. Então precisa ter alguém ali, o cuidador, né? Tá no pé e tomar algumas medidas, né? O paciente pós-operatório de fratura de fêmur, por exemplo, artroplasia de quadril, ele não pode sentar mais em locais baixos. E aí precisa levar o vaso sanitário, então tem agora uns apoiozinhos, né? E levar as poltronas um pouco mais, enfim. Alguns cuidados específicos aí. É isso aí. Qualquer coisa a gente acrescenta depois aí pro final, o pessoal quiser perguntar mais, tá? Vamos seguindo aqui, né? Outra coisa, de uma forma geral, o que leva o idoso à emergência são as doenças crônicas, né, que ele já tem, que descompensam, né? Muitas das vezes por falta de um acompanhamento médico, por uma supervisão da família, de deixar muito por conta do idoso medicamentos, e às vezes ele confunde tudo, para ele acha que está tomando certo e não está, e acaba descompensando alguma doença crônica, né? Então a gente tem aí hipertensão, diabetes, DPOCs, que são problemas pulmonares, né? Então nessa fase agora, descompensou um problema pulmonar que o idoso já tem, você precisa ter uma atenção aí especial. E como que você vai observar, assim, até quando eu espero? Né? Qual é o momento de levar para o hospital? Então, assim, o idoso que tem problema respiratório, ele já cansa fácil, em pequenos esforços, de levantar da sala e ir para o banheiro, ir para o quarto, dar uma volta, ele já cansa, isso já é o normal dele, vamos dizer assim. Agora, se para menos esforço do que isso, ele já cansa mais, aí a gente tem que começar a ficar atento, porque a tendência é piorando e piorando, e você começa a ver que ele começa a respirar pela barriga, vamos dizer assim. Você vê os movimentos usando a musculatura acessória da costela, da barriga, mais para baixo. Aí já está forçando demais esse pulmão. Ele entra até numa crise aí de falta de ar. Aí precisa levar para o hospital, não tem como esperar. Ah, mas ele vai para o hospital e aí ele vai pegar o vírus lá, né? Acho que é essa a grande preocupação. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer é promover e prevenir. Agora, se chegar numa situação dessa, numa crise dessa, precisa levar, porque em casa não vai resolver. Se ele já tem a bombinha, se ele já faz uso de inalação, e aí já fez tudo isso em casa e ainda assim continua nessa descompensação, não tem por que continuar em casa. Precisa levar para o hospital, né? Vai precisar de uma avaliação melhor. Então, chegando lá, vai fazer exames de imagem, vai fazer uma inalação aí melhor, uma medicação até na veia, para ver se compensa isso, entendeu? E descarta a situação do Covid. É o exame de imagem que vai mostrar se é mais para uma doença crônica que ele já tem ou se é um provável vírus aí. Tá? Isso aí é importante. É bom acrescentar a relação de febre no idoso. O idoso é difícil ter febre, né, Jane? Tem muitas infecções que nem febre aparece. Então, quando aparece febre, você já se preocupa, fala, opa, não é de ter febre, teve uma febre aqui, ok. É importante acompanhar essa febre. Essa febre é baixa, o que a gente considera febre? A partir de 37,8 já é febre, mas é uma febre baixa. 38,1 ainda é uma febre baixa. Agora, foi 38,5, 38,8, 39, aí já é febrão. Aí não tem como esperar, né? Então, se o idoso já começou com uma febre alta, tem que levar para o hospital. Agora, se começou com uma febre baixa, não precisa já sair correndo e levar para o hospital. Observa, porque às vezes a febre aparece primeiro e não tem mais sinal nenhum de urina, de tosse, de dor abdominal, diarreia, vômito. Não tem nada, é só uma febre baixa. Então, aguarda mais um dia, 2,
vai medindo essa febre aí num termômetro com mais frequência, observa como que esse idoso tá, e se não melhorar ou a febre aumentar, aí é hora de levar para o hospital mesmo, não tem jeito. É bem por aí, né? O acompanhamento das doenças crônicas não é nem emergencial, né? O paciente com doença crônica nem deve ir para emergência, ele precisa fazer um acompanhamento ambulatorial, né? Tem paciente Exatamente. não acompanha corretamente, come desregrado, aí a pressão vai lá para 18, 20, não tem jeito, tem que correr para o hospital, né? É arriscado, mas precisa acompanhar para que isso não aconteça, né? Igual o paciente diabético, né? Tem paciente que é super regradinho. Tem uma Sheila na clínica, que ela é uma paciente diabética. Nossa, ela não sai da linha, gente. É regradinha, disciplinada. disciplinadíssima, né? Tem um bolinho aqui, Sheila, não. Ela é super fina. Uai, vou pegar um pedacinho, uma lasquinha assim, só para não desfazer. Mas aí, no outro dia, ela já olha a glicemia, vê se está tudo ok. Então, isso é importante, ter esse acompanhamento contínuo, esse acompanhamento correto, né? Então, precisa ter esse acompanhamento ambulatorial. Não tem como. E uma das principais doenças que levam o idoso à morte, né? E é grave, é a infecção de urina. Né? Como você falou, é silenciosa. E o idoso não tem febre. Gente, se a gente pegar uma infecção de urina, a febre vai para 40 graus, nós hoje, o idoso não Você já tem dor para urinar, né? Já tá aquela dor para urinar horrível. Às vezes sangra a urina. Tem vários sinais. O idoso não tem nada disso, né? O idoso não tem nada disso. O idoso é silencioso, então precisa se atentar, né? Tem muitos idosos que já são colonizados devido ao uso contínuo de fralda, né? Mas, assim, percebeu um cheiro de urina mais forte, o que tem que fazer? Aumentar a hidratação, aumentar água, porque às vezes é só água mesmo, né? Exatamente. Ou, mas apareceu o paciente ficou mais sonolento, o paciente mudou o quadro geral dele, aí precisa se atentar. Precisa colher exame de urina. E correr, porque não é brincadeira, não. É verdade. Agora, sim, pensando acho importante falar também sobre um possível infarto e um AVC, né? É mais difícil para evitar, né? Seguindo todas essas recomendações de manter uma alimentação saudável, uma atividade física, uma hidratação bacana, um acompanhamento médico, você consegue prevenir. Porém, quando surge, aí não tem mais jeito. Aí já acontece e aí você tem que correr para o hospital. Então, acho importante falar o seguinte, de como que você vai perceber um infarto, um AVC. Vamos falar do AVC aí, né? Então, você vai perceber o quê? O desvio de rima, a boca fica torta, né? Para um lado, para o outro, enfim. Ele vai querer falar, já tem dificuldade de falar. Às vezes nem fica tão torto, mas o idoso tem dificuldade de falar. Perda de força motora do braço vai ser sempre de um dos dois lados, né? Um lado ou o outro. Dificuldade de andar. Então, assim, como que você vai testar isso? Você vai falar, meu Deus, mas será que realmente é um AVC? Então, você vai pedir para ele sorrir, ele não vai conseguir. Você vai pedir um abraço, ele não vai conseguir te abraçar, entendeu? E sendo que há meia hora atrás, ele estava normalzinho da Silva. E aí já mudou isso, tem que ir para o hospital investigar, né? Fazer exames que é um possível AVC. E são umas coisas simples para você prestar atenção. E acontece de uma hora para outra, né? Não tem jeito. Em relação ao infarto também, tem alguns sintomas que são diferentes. Geralmente aquela dor queimada no peito, do lado esquerdo, irradia para o braço e vai adormecendo o braço. Mas tem gente que tem uma simples dor de estômago que reflete para as costas. Não tem essa dor no braço. E chega lá na emergência, tá infartando. Olha que coisa. Então, geralmente, quem já tem também, né, algum problema cardíaco em idoso, é difícil acontecer assim, também do nada, enfim. Mas tudo volta ao início da live. É a prevenção, a promoção, né, a saúde.
Agora, se você perceber alguma diferença dessa, realmente tem que ir para o hospital, não tem como evitar de ir, né? É bem assim, e na verdade, assim, o que que o cuidador, né, quem cuida do idoso precisa fazer hoje para evitar um infarto, um AVC? Hoje é o monitoramento, controle, acompanhamento médico contínuo disso. Agora, é inevitável. O que que é, né? O que que precisa hoje cientificamente? Todo mundo sabe, mas ninguém faz, né, Ciana? E já vai começar a mudar os hábitos para não infartar e não ter AVC. É alimentação saudável, desde agora, gente, é um investimento. A Chelzinha que fala, o meu investimento é ao longo da vida, né? É verdade. É um investimento, é alimentação saudável, é uma mente saudável, gente. Hoje o nível de estresse está muito alto, está levando o paciente à Verdade. psiquiatria, né? Ao estresse, tá todo mundo muito estressado, essa questão do Covid. Então, assim, a gente não vai falar de espiritualidade aqui, longe de mim, cada um tem sua crença, né? Eu acredito em Deus, né? A Ciana também, né? Sim, com Mas a certeza. gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Se não for em Deus, que seja em algo maior, né? Enfim, precisa acreditar em alguma coisa, precisa ter uma mente saudável, precisa ter essa conexão espiritual com você mesmo, ter esse tempo com você, se cuidar, se amar, ter um propósito Exatamente. de vida, né? Para ser feliz, né? É uma decisão ser É, feliz. Porque, é assim, isso aí. a infelicidade, maus hábitos, né? Falta de alimentação, comer gordura, comer errado, falta de atividade física, né? No final da vida, lá, quando idoso, aí É é verdade. inevitável infarto, AVC, né? Então, É vamos verdade. nos cuidar antes disso, né, Si? É verdade. Só para complementar, eu acredito muito nisso mesmo. E eu penso que essa quarentena faz a gente repensar muitas coisas, né? Eu acho que é ressignificar vários valores que às vezes ficam esquecidos, né? Então, na minha concepção, é Deus em primeiro lugar, que é tudo permissão dele, né? Minha vida é entregue a ele, enfim. Mas fez a gente pensar muito em família, valores, trabalho e tudo, né? E realmente na saúde, né? Tá muito voltado principalmente ao idoso, né? E a nossa saúde. E a gente vê o idoso pagando o preço nessa terceira idade das coisas da juventude, né? Porque na juventude é oba-oba, só pensa no hoje, não pensa no futuro. Então vai fumar, vai beber, às vezes usa droga, vai para as baladas, não dorme direito e fica assim por anos, achando que tá tudo ok, tá tudo bem, não vai acontecer nada, né? Aí depois lá na frente vai ter consequências que na juventude não pensa, né? E aí fica mais difícil aí voltar. Então, outro objetivo dessa live é fazer todos pensarem também o que que a gente pode melhorar para a nossa vida, para a nossa saúde, né? No nosso relacionamento com Deus, ou cada um na sua fé, como a Jane falou, relacionamento com a família, com os amigos, no trabalho. O que que a gente pode mudar? Como que a gente vai sair diferente dessa fase, né? Então, a gente está voltado muito aos idosos, que é a nossa missão, né, Jane? Mas eu acho que engloba todos, eu acho que vale para todo mundo, né? E os idosos, difícil estar nos assistindo aqui. Então, esse bate-papo, essas dicas é dividir as nossas experiências, nossos objetivos de vida, no que a gente acredita, e esperamos que faça sentido para vocês de alguma forma, né? Esse é o nosso objetivo. E acho que está finalizando, né, Jane? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Deixa eu só encontrar duas perguntas aqui que fizeram. Acho que a Ainda Helenilza tudo interessante lá, não lembro. sobre fratura de fêmur, né? Parece que alguém precisou. Peraí, achei aqui. Um idoso conhecido meu perdeu a cabeça do fêmur e fizeram a cirurgia assim mesmo. Não tem como ver antes? É necessário abrir? Bom, é o seguinte, Lenilza, o que acontece em relação à fratura de fêmur? Existem várias situações, né?
não dá para mim responder com tanta precisão, porque a gente não sabe o que de fato aconteceu com o idoso. Mas se for uma fratura de fêmur, vou tentar explicar o mais claro possível. Mas é assim, ó. O fêmur, vou usar o meu braço aqui como referência. O fêmur, ele é mais ou menos assim. Aqui é a cabeça do fêmur, né? O colo do fêmur, ele afina um pouco mais, né? E aqui desce, né? A parte da perna. E aqui vem dentro do quadril, que é a articulação do quadril. Então, essa articulação chama acetábulo. Já respondendo, às vezes alguém pode perguntar o que é artroplastia. A artroplastia total é quando precisa refazer o acetábulo e refazer a cabeça. Tá? Então, assim, o que acontece em idoso? Às vezes ele tem artrose. Então, aqui é uma articulação, e essa articulação, ela tem um distanciamento, onde ele precisa ter um espaço para movimentar a cabeça do fêmur dentro da articulação. E o idoso tem artrose, e ele vai perdendo toda essa cartilagem. Perde tudo. E chega uma situação que não tem como. Eles cortam, né? Tira a cabeça do fêmur e colocam uma de metal. Isso é artroplastia parcial. A artroplastia total é quando eles refazem também a cabeça, né? A parte do quadril. Então, eles refazem aqui e refazem aqui. Encaixa tudo. Então, corta aqui, né? E vem com uma haste de metal e coloca dentro do osso e faz tudo de metal. Né? Então, depende. Às vezes, a cartilagem, se for uma artrose, a cartilagem foi tão danificada que não tem como recuperar. Precisa cortar a cabeça do fêmur. A fratura, geralmente, acontece aqui. Né? Então, a fratura de fêmur não também. Dependendo da situação, não tem como. Então, isso é avaliado. E aí, corta. Agora sim, você falou que não resolveu o problema. É que depende das complicações. Pode ser que aconteceram complicações no pós-operatório, né? Infecção, que acontece de ter deslocado, e dependendo a artroplastia, tem uma durabilidade, né, de 10 anos. Hoje está mudando isso, mas dependendo... Então, assim, tem que avaliar o porquê que não deu certo, né? A cirurgia. Às vezes foi no Ai, gente, que orgulho dessa minha amiga, né? Ai, que orgulho dessa minha amiga. Eu já estava visualizando tudo ali, você explicando. Eu tentei responder aí o máximo. Você está respondido. Qualquer coisa, chama aí a gente no WhatsApp, a gente responde melhor. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui da Karina. Você conseguiu ver? A gente está ficando sem tempo. Estamos sem tempo. Falta nos 5 minutinhos. O que é isso? Como fazer espessante caseiro? A pergunta foi, olha que legal. Boa pergunta. Vou tentar explicar rapidinho que a gente está sem tempo. 5 minutinhos, ó. Gelatina incolor, sem sabor. Pode virar espessante caseiro. Tá bom? É muito eficiente. E é isso, né?